Planejamento e gestão estratégica. Assuntos: estabelecimento de objetivos e metas organizacionais e também métodos de desdobramento de objetivos e metas e elaboração de planos de ação e mapas estratégicos. O estabelecimento de objetivos e metas organizacionais na gestão governamental e governança pública é fundamental para direcionar as atividades do governo, promover o desenvolvimento socioeconômico e alcançar resultados tangíveis para a sociedade. Aqui estão algumas etapas e considerações importantes nesse processo. Identificação de missão e visão. Antes de definir objetivos e metas específicos, é essencial que a organização governamental estabeleça sua missão e visão. A missão define o propósito fundamental da instituição, enquanto a visão descreve o futuro desejado. Análise de contexto e diagnóstico. Compreender o ambiente externo e interno é crucial para definir objetivos realistas e relevantes. Isso pode envolver análise de tendências sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e ambientais, bem como uma avaliação dos recursos disponíveis e das capacidades organizacionais. Definição de objetivos estratégicos. Com base na missão, visão e análise de contexto, os líderes governamentais devem estabelecer objetivos estratégicos de longo prazo. Esses objetivos devem ser amplos e abrangentes, abordando áreas-chave de atuação do governo, como saúde, educação, infraestrutura, segurança, entre outros. Formulação de metas SMART. Cada objetivo estratégico deve ser desdobrado em metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado. Isso garante que as metas sejam claras, acionáveis e passíveis de avaliação. Consulta e participação pública. É importante envolver os cidadãos, partes interessadas e outros atores relevantes no processo de definição de objetivos e metas. Isso pode incluir consultas públicas, fóruns de discussão, pesquisas de opinião e outras formas de engajamento cívico. Alocação de recursos. O sucesso na realização de objetivos e metas depende da alocação eficiente de recursos financeiros, humanos e tecnológicos. Os recursos devem ser direcionados para as áreas prioritárias identificadas durante o processo de planejamento. Monitoramento e avaliação. Um sistema robusto de monitoramento e avaliação é essencial para acompanhar o progresso em relação às metas estabelecidas, identificar desvios e fazer ajustes quando necessário. Isso envolve a coleta de dados, indicadores de desempenho, relatórios periódicos e avaliações de impacto. Transparência e prestação de contas. As informações sobre o desempenho organizacional, incluindo o progresso em relação aos objetivos e metas, devem ser transparentes e acessíveis ao público. Além disso, os líderes governamentais devem prestar contas pelos resultados alcançados. Ao seguir essas etapas e considerações, as organizações governamentais podem estabelecer objetivos e metas que impulsionem o progresso e aprimorem a prestação de serviços públicos em benefício da sociedade como um todo. Vejamos agora sobre os métodos de desdobramento de objetivos e metas e elaboração de planos de ação e mapas estratégicos. Desdobrar objetivos e metas e elaborar planos de ação e mapas estratégicos na gestão governamental e governança pública envolve adaptar as melhores práticas de gestão estratégica ao contexto específico do setor público. Aqui estão alguns métodos comuns utilizados nesse contexto. Cascata de objetivos. A cascata de objetivos envolve a divisão dos objetivos estratégicos em objetivos intermediários ou departamentais, que por sua vez são desdobrados em metas operacionais. Esse processo é repetido até que todas as metas estejam claramente alinhadas com os objetivos organizacionais mais amplos. No contexto governamental, isso pode ser aplicado em diferentes níveis, desde o nível ministerial até o nível de unidades administrativas específicas. Balanced Scorecard é uma metodologia que permite traduzir a estratégia organizacional
em um conjunto abrangente de indicadores de desempenho em 4 perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos e de aprendizado e crescimento. No contexto governamental, essas perspectivas podem ser adaptadas para refletir as prioridades específicas da administração pública, como eficiência na prestação de serviços, impacto social e capacidade institucional. Mapas estratégicos. Os mapas estratégicos são representações visuais da estratégia organizacional, mostrando como os diferentes objetivos estão interconectados e como seu alcance contribui para a realização da visão da organização. No setor público, os mapas estratégicos podem ser usados para comunicar de forma clara e acessível a estratégia governamental e como os diversos programas e políticas se relacionam para alcançar os resultados desejados. Matriz de responsabilidades. Uma matriz de responsabilidades atribui responsabilidades específicas para a implementação de cada objetivo ou meta, indicando quem é o responsável pela execução, quem são os colaboradores envolvidos e quem está encarregado de monitorar o progresso. Isso ajuda a garantir que todas as partes interessadas estejam cientes de suas responsabilidades e contribuições para o alcance dos resultados. Planos de ação. Os planos de ação detalham as atividades específicas que serão realizadas para alcançar cada meta estabelecida. Eles incluem uma descrição das tarefas, os recursos necessários, os prazos de execução e os responsáveis pela sua implementação. No contexto governamental, os planos de ação podem abranger uma ampla gama de iniciativas, desde a implementação de novas políticas até a melhoria de processos administrativos. Ao combinar esses métodos, as organizações governamentais podem criar uma estrutura abrangente para o desdobramento de objetivos e metas, a elaboração de planos de ação e a comunicação eficaz da estratégia organizacional. Isso ajuda a garantir que os esforços estejam alinhados com as prioridades estratégicas e que haja uma clara responsabilidade pela implementação e monitoramento do progresso. Vejamos agora algumas questões anteriores. O planejamento estratégico é dividido no plano estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Assinale a alternativa que corresponde a tipos de objetivos do planejamento operacional, criação de ações eficientes e definição de ferramentas. Um executivo de determinada empresa é responsável pelo planejamento das ações dessa organização. Ao desenvolver esses planos, elabora análises amplas sobre o contexto e o ambiente de atuação da organização, de forma ampla, com forte orientação externa e de longo prazo, buscando objetivos gerais e genéricos. Essa estrutura de planejamento é caracterizada como no nível estratégico. Dadas as afirmativas sobre o nível hierárquico estratégico de decisão racional, lida com a incerteza e funciona como um sistema aberto. O planejamento é uma função administrativa que está presente em todos os níveis de uma organização. O nível organizacional ao qual pertence o planejamento estratégico é o institucional. Qual das seguintes opções é um passo no processo de planejamento estratégico de marketing? Definição de missão e objetivos da empresa, análise SWOT, segmentação e seleção de mercados-alvo e desenvolvimento de um posicionamento de mercado. Qual das seguintes opções não é um passo no processo de planejamento estratégico de marketing? A definição das metas de vendas. É um tipo de planejamento que aborda uma empresa em seu todo, em uma perspectiva de longo prazo, enquanto um outro tipo de planejamento volta-se a uma perspectiva de prazo menor, normalmente um ano, servindo inclusive como base para o planejamento mais abrangente de uma empresa. Esses planejamentos são conhecidos respectivamente como estratégico e orçamentário. Administrar uma empresa sem um planejamento é como sair para viajar sem definir o destino. Qualquer administrador de empresas, seja ele o próprio empreendedor, sócio ou um administrador profissional, sabe que toda empresa precisa planejar seu futuro. Tudo começa com um planejamento estratégico, onde definimos as estratégias com foco no longo prazo da empresa.
Acerca de planejamento estratégico, o plano estratégico é ferramenta fundamental para garantir à organização sua continuidade, fornecendo meios para que ela possa se adaptar às mudanças no ambiente externo. O planejamento estratégico é de fundamental importância para as organizações, independentemente do seu porte ou setor de atuação, oferecendo uma estrutura sólida para que as organizações possam alcançar seus objetivos de forma eficaz e eficiente. Nesse sentido, é correto afirmar ser o princípio do planejamento estratégico que determina que ele precisa ser atrelado aos objetivos mais importantes para a empresa. Princípio da contribuição aos objetivos. Considere as seguintes afirmativas sobre planejamento estratégico. O planejamento estratégico, tido como um processo sistêmico, é variável de organização para organização, mas todas precisam ter um planejamento. O planejamento estratégico é um guia para que as ações a serem realizadas durante um período determinado estejam alinhadas aos objetivos da organização, isto é, ele estabelece as atividades do presente considerando seu impacto futuro. Bons estudos e até o próximo vídeo.